Bom dia. Dando continuidade aos conteúdos que nós temos trabalhado nas últimas semanas, hoje nós vamos falar sobre arte bizantina. Na Europa, o marco para o final da antiguidade está atrelado à conversão ao cristianismo por parte de Constantino e ao fim da perseguição aos cristãos. Com o Edito de Milão em 313, estabeleceu-se a neutralidade dos estados. Assim, as pessoas ficaram livres para professar sua fé, já que as questões religiosas estavam sendo resolvidas. E anos mais tarde, em 11 de maio de 330, Constantino se estabeleceu na cidade de Bizâncio, uma cidade grega que ficava próxima às margens do Mar Negro. Essa cidade estava localizada, nessa região de maneira estratégica. E anos mais tarde, com a morte de Constantino, ela passa a receber o nome de Constantinopla, e ela recebeu esse nome em sua homenagem. E nessa cidade, nesse local, surge então a arte bizantina. A arte bizantina, ela está relacionada a temas religiosos. Todas as produções artísticas que os artistas faziam fora da cidade poderiam estar relacionadas a outros temas ou outras coisas, mas tudo que acontecia na cidade de Constantinopla estava relacionado à religião. Então, como foi que aconteceu? As produções feitas fora da cidade eram produções relacionadas a objetos luxuosos e joias feitas de ouro ou marfim. Já as produções artísticas dentro da cidade de Constantinopla, como eu falei, era de ordem cristã. E o artista ele não tinha liberdade de expressão nessa época. Todas as suas produções eram feitas e organizadas através do clero. Então, o clero decidia o que seria produzido e, a partir daí, as produções aconteciam. As produções artísticas desse período estão mais relacionadas à pintura e arquitetura. Aí a gente vai ver que, além da pintura e arquitetura, na arte bizantina também houve destaque para os mosaicos. Bom, com a necessidade dos cristãos de fazerem os seus cultos, de realizarem os seus cultos, eles precisavam de ambientes mais amplos. Então eles começaram a construir as basílicas. E as basílicas foram construídas não só com esse objetivo principal da cultuação, mas também por questões políticas, não é só questões religiosas. E essas construções das basílicas eram bastante luxuosas, porque eram revestidas a ouro, muitas delas. A mais importante que se destaca é a Basílica de Santa Sofia, que se localiza em Istambul. E por fora ela é extremamente simples, mas quando o espaço interno dela, ela possui muitos mosaicos, muitas imagens e ícones realizados durante aquele período e que traz uma luxuosidade muito grande ao espaço, além de ser amplo. Então a gente vai vendo que na arquitetura o destaque estava nos templos e nas basílicas, e nesse luxo todo que era trazido através da produção do ouro na época. Além das arquiteturas que estavam relacionadas a essas questões cristãs também, tinha a questão da pintura. A pintura, na época, os temas também eram religiosos. Eles faziam imagens, na verdade, de santos, da Virgem Maria e também do imperador na época, que era visto como um governante de Deus, um representante, um governante de Deus aqui na Terra. Então ele era tido como um santo, entre aspas, Inclusive algumas imagens do imperador, a gente vai ver que ele está no centro e ao lado está Jesus, a imagem de Jesus, e do outro lado da Virgem Maria. E geralmente às vezes também tem uma auréola em cima da cabeça dele para dar essa representatividade, de santidade que ele possuía diante do que eles acreditavam naquela época, do fato dele ser esse ser espiritual. Então a gente vai ver que na pintura existia uma técnica que era utilizada por eles, que eram os afrescos. Os afrescos eram uma técnica que eles utilizavam, que era feitas na parede ou no teto de gesso, mas
não precisava ser só material de gesso, também poderia ser revertido de argamassa e eles faziam a pintura nesse tipo de revestimento ainda fresco, por isso que uma massa ainda fresca, por isso que ele recebe esse nome de afresco. E eles, na verdade, ficavam num formato como se fossem murais. Então, nessa época, eles criaram os ícones, que eram imagens dos santos para adoração e veneração. Só que nesse mesmo período aconteceu que um grupo de pessoas se reuniu, né, que eram os iconoclatas, né? Era esse grupo de pessoas religiosas, eles eram contra a adoração de imagens humanas. Então, eles criaram toda uma adversidade a essas produções artísticas. Então, diante desse movimento que houve dos iconoclatas, o imperador tomou uma decisão que foi proibir, né, esse tipo de produção e veneração aos seres humanos. Então, as produções da pintura geralmente estavam mais relacionadas exclusivamente à igreja, porque houve a proibição do imperador em produzir peças humanas para adoração e veneração, já que o primeiro mandamento dizia claramente, e diz até hoje, que a adoração deveria ser exclusivamente a Deus. Então, por conta dessa movimentação toda dos iconoclatas, esse tipo de produção foi proibida. Inclusive, o imperador solicitou, deu uma ordem, um decreto, para que todas as produções que já haviam sido feitas fossem destruídas. Aí, além da pintura, a gente vê o mosaico, que são peças de pedras que eles faziam, colocavam juntas até formarem umas imagens. Elas também eram revestidas de um material nobre, que era o ouro, para trazer todo o brilho e o esplendor para as igrejas daquela época. Então eles formavam imagens geralmente da Virgem Maria, da vida de Cristo e do imperador. Então as imagens ainda estavam relacionadas a isso, às questões religiosas. A única imagem que ainda poderia ser propagada através dos mosaicos e outras coisas eram as imagens do imperador. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, ele era o governante de Deus aqui na Terra. Então, por isso, por ele possuir essa santidade, então era possível que as produções também tivessem relacionadas a ele. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre essa questão das produções bizantinas, para que vocês possam também ver essas produções através de imagens e entender um pouquinho sobre o que a gente está falando, ok?
E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estou morrendo de saudades. Beijos e até a próxima.